Acho que estamos ao vivo. Boa noite a todas, boa noite a todos, boa noite a todes. Estamos começando mais uma live da Terça Esquerda, hoje com duas presenças ilustres. Hoje é a segunda live que a gente faz, mas é a 60ª edição da Terça Esquerda. Nesse dia tão feliz, né, que nós nos encontramos aí, e vamos falar hoje de arte, cultura e resistência. Antes de apresentar os nossos queridos companheiros que vieram nos dar, né, essa felicidade hoje, eu queria começar agradecendo. Agradeço imensamente o convite que vocês aceitaram. Agradeço imensamente a presença de todos aí que estão, né, na live, que estão ao vivo conosco, que vão entrar depois, que estão entrando, que vão assistir essa live mais tarde, porque ela vai ficar gravada na página da Terça Esquerda, no Facebook, e também no nosso canal do YouTube. Então, você pode assistir a qualquer momento. Muito obrigada pela audiência. Agradeço também ao nosso companheiro Brenon, nosso suporte técnico. Obrigada, Brenon, pela sua disposição aí. E também aproveito para agradecer aos meus companheiros e companheiras do coletivo da Terça Esquerda. São pessoas que me contemplam todos os dias, nas nossas reuniões de pauta, com as nossas ideias. São as pessoas que fazem a Terça Esquerda acontecer. Muito obrigada, Kerison. Kerison é nosso querido e companheiro. Já é uma figura carimbada aí da arte e da cultura em Belo Horizonte, principalmente em tempos de carnaval, né? O Kerison, ele é presidente da Casa dos Jornalistas, mas ele também é fundador de uma série de blocos. Eu nem vou falar os nomes, porque senão nós vamos ficar aqui a noite inteira só falando dos blocos que o Kerison fundou e ajuda e colabora. Mas vamos dizer que eu conheci no Volta ao Belchior. E também temos a presença ilustre do nosso querido Marcos Catarina, que vai cantar depois para nós um pouco também. Agradecer muito esse músico brilhante que a gente tem aqui em Belo Horizonte. A gente sabe também desta família gloriosa, que é uma família de grandes talentos. O Marcos é irmão, né, do nosso querido e saudoso Vanderly. Então, muito obrigada a vocês dois por terem aceito o nosso convite de participar desta noite aqui de live. Eu vou explicar um pouquinho do que é a Terça Esquerda. Nós somos um coletivo que já existe há 3 anos. Nós nos reunimos quinzenalmente, né, no Curim, um bar que fica aqui na região da Pampulha e Venda Nova, sempre para debater temas importantes, mas de uma forma mais leve, tomando uma cerveja, comendo um tiragosto servido lá pelo Curim. Então, já aproveito também para mandar um forte abraço para o Saulinho, para o Curim, que são, né, grandes parceiros nossos, também fazem parte desse coletivo. É um lugar de debate, é um lugar de encontro, é um lugar de aprendizado. A gente vai estar sempre conversando temas importantes para toda a sociedade, temas sociais, temas políticos, temas econômicos, mas sempre com esse ar mais de leveza, de descontração, e sempre à esquerda, numa pegada, num tom progressista, que esse é a nossa bandeira. E eu queria também pedir a todos que estão participando, nos ouvindo, nos assistindo, que de alguma forma possam nos ajudar entrando em todas as nossas redes. A gente está em todas. Facebook, Instagram, YouTube. Participe da live mandando perguntas, né? E da maneira, também possa compartilhar, porque quando vocês compartilham ou dão likes, participam, a gente sabe que isso impulsiona para que outras pessoas possam assistir. Hoje, eu vim até com a camisa da Dilma, olha, gente. Então, hoje a gente marca, né, os 4 anos do início do golpe no Brasil, e é também o Dia Internacional, né, de defesa aí dos profissionais, das profissionais de enfermagem. E aí eu aproveito para falar também da questão da importância do SUS, né? Levanta a bandeira da importância do SUS. Bem,
Como é que vai funcionar a dinâmica da nossa live de hoje? Muito parecido com o nosso perfil, né, nos encontros presenciais. Nós tínhamos, né, Kéris, inclusive, uma agenda já marcada antes da pandemia, mas nós fomos surpreendidos por essa questão, pelo isolamento, nós estamos em adaptação, e é por isso que nós estamos no formato das lives, porque para a gente manter o contato com as pessoas, a gente precisa desses encontros, a gente sente saudade, para manter a chama acesa da terça esquerda, do lema da terça esquerda, e para falar de coisas tão importantes. Então, a gente vai abrir a fala para os nossos queridos convidados. Já agradeço de novo a presença de vocês. Mais ou menos aí o tempo estipulado que a gente já conversou, e depois eu abro de novo, eu abro para responder as participações, as perguntas, as interações das pessoas que estão ao vivo. E depois eu volto para vocês de novo, e no finalzinho a gente vai receber esse presente aí do nosso querido Marcos Catarina, com a sua linda voz, com seu lindo violão. Então, nós vamos começar com Kerson Lopes. Obrigado pelo convite, pela oportunidade, Marcelo. A gente já estava conversando há um tempo, né, de realizar uma terça esquerda presencial, como a gente conhecia, né, para debater a questão da cultura, do carnaval. E logo depois, né, do carnaval, no início, no período de março, nós iniciamos essa quarentena. Então, façamos por aqui esse debate que mudou completamente, né, mas vamos aqui tentar absorver. Um abraço, meu grande amigo Marquinhos, Marcos Catarina, com saudade danada. A gente tem, falando em blocos aí, a gente tem histórias de blocos aí em comum e muitos carnavais aí. É um grande amigo. Então, como eu me deu a tarefa aqui de começar e resgatando a história de como surgiu a ideia do debate, né? A gente encontrei com a Marcela alguns blocos aí de carnaval, principalmente no Volta Belchior, e eu sempre acompanhei por vários amigos que já participaram de debates, né, do Terça Esquerda, sempre acompanhei o movimento desde que surgiu, né, como militante da esquerda aqui de BH, todo mundo que milita na nossa esquerda aqui da cidade conhece a história e admira, como eu, a história do Terça Esquerda. Então, a gente a intenção, se nós estivéssemos lá no Curim agora, né, e não houvesse pandemia, se não houvesse quarentena, a gente estaria começando a debater como pretendíamos, né, o carnaval, a luta da resistência do carnaval de Belo Horizonte e tudo mais. Então, eu vou tentar partir daí, que é o quê? E até o título do debate, aqui, que é Arte, Cultura e Resistência, né? Então, o Carnaval de Belo Horizonte, ele é a expressão de uma luta cultural e política da cidade, né, que se materializou em torno de uma década para cá, né, em que ele foi crescendo muito e se colocou como um dos principais carnavais, né, do país, né, um dos maiores eventos do país, que tem trazido mais gente, que tem uma cultura própria e tudo mais. Então, nos últimos 10 anos, ele cresceu muito. E ele passou a ser uma das principais expressões da cultura da cidade. Eu sempre o trato como o maior fenômeno cultural dos últimos anos, da cultura de Minas como todo, cultural e turístico, né? Porque ele também é a maior atração de turistas para o estado, onde, na última edição, deve ter registrados, né, segundo dados da Belotour, mais de 250 mil turistas participaram do Carnaval de Belo Horizonte. Segundo informações também da Belotour, ele movimenta mais de 4 milhões de foliões aqui da região metropolitana, turistas, moradores da cidade, né? Ele movimenta na economia de Belo Horizonte perto de R$ 1 bilhão no período oficial do Carnaval, que ele movimenta na economia, gerando o ICS, que é o Imposto Municipal, o ICMS, né? Ele traz um grande número de patrocínios para a Prefeitura Municipal, que faz com que a Prefeitura não gaste nada com o Carnaval, pelo contrário, ela arrecada muito, a cidade arrecada muito com o evento do Carnaval, com tudo que o Carnaval circula, e ele é uma expressão. Hoje ele se tornou a principal aí,
das principais atividades políticas para os trabalhadores, melhor, principal atividade de trabalho para os trabalhadores aí da cultura da cidade. Então, nós caminhávamos para crescendo cada vez mais, o debate aqui se daria por isso, como que nós resistimos, como é que os blocos e as escolas de samba, que são os verdadeiros realizadores do Carnaval de Belo Horizonte, como eles sofrem para colocar o bloco na rua, né? Porque somos os que mais trabalham, e está aí um exemplo prático, que é o Marquinhos, que pode falar depois um pouco da luta dele, do bloco dele, que é isso, todo mundo ganha com o Carnaval de Belo Horizonte. A administração ganha muito, a cervejaria, os comerciantes, os hoteleiros, os ambulantes, quem aluga patinete, todo mundo ganha, menos o músico. Menos o músico, o produtor, o realizador do carnaval. Ou seja, quem trabalha, quem faz o Carnaval de Belo Horizonte, inacreditavelmente, ele não tem a remuneração devida, ele, como nós conhecemos, né, Marquinhos? Podemos contar a nossa história aí. Você acaba não só trabalhando de graça, mas você arruma dinheiro seu para colocar o bloco na rua. Então, assim, esse era o cenário que a gente estaria discutindo. Mas esse mundo acabou, eu acho. Eu acho que a pandemia, que a quarentena, que nós não sabemos ainda quando vai terminar, ela depende de como o país enfrenta, né, vai enfrentar a doença, e nós temos o pior exemplo de enfrentamento no mundo, né? Eu tenho dito que o mundo tem um grande problema, que é a pandemia, e o Brasil tem dois problemas, a pandemia e o presidente da República, que ao invés de liderar o país no enfrentamento ao mal, ele incentiva as pessoas a ir para a rua, ele investe, ou seja, isso aí que nós conhecemos bem e que está sendo feito. Então, é imprevisível, eu acho, quando que vai terminar essa quarentena, né? E acho, aqui é futurologia, né? Eu acho que o momento é de silêncio. Eu tenho, acho que é o segundo debate que eu participo que faz esse debate sobre a cultura pós-pandemia, porque o que a gente deve discutir é isso, né? Eu acho que é muito o silêncio, a gente ouvir e tentar observar, mas eu acho que um outro mundo vem por aí, né? Acho que a nossa prática vai mudar. Hoje, os grandes locais, os grandes espaços culturais, que quanto mais lotados as pessoas mais querem ir, né? A cultura da aglutinação e tudo mais, que o carnaval é a maior expressão disso. A gente tem que ver como é que a gente vai sair desse trauma do medo das pessoas, do não toque, né? Então, eu acho que o futuro aí ele é muito incerto. Ele é muito incerto no que diz respeito ao que vai ser a cultura logo depois, como vai ser o carnaval, como vai ser as aglomerações, quando nós teremos carnaval de volta, é uma dúvida. Agora, o que eu queria me concentrar, já procurando concluir para ouvir o Marquinhos, e a travessia? E como é que a gente sai daquele onde a gente parou no carnaval, né? Com milhares de pessoas na rua, a gente, né, não ganhando nada, mas a gente fazendo um carnaval, todo mundo feliz, vencemos o desafio dos trielétricos, né, que a Polícia Militar proibiu, a gente conseguiu na CUT. Ou seja, arte e resistência é a prática do nosso título aqui. Mas nós saímos dali e nós vamos para esse local incerto, esse lugar incerto, que não sabemos o que nos espera. Quando nós sairemos dessa quarentena, espero que a gente saia um dia. E no meio disso, que é onde nós estamos. Então, eu fico preocupado, o meu amigo Marcos Catarina, porque eu não dependo de música profissionalmente. Sou jornalista, trabalho como jornalista, ganho a vida como jornalista. A cultura é quase um hobby. Eu não dependo disso. Mas e os trabalhadores, músicos, produtores, que dependem do show e ninguém está com grana, né? Porque a quarentena veio no pior momento da cultura brasileira. Ninguém, não tinha nada. Então assim, estava todo mundo já em situações muito complicadas pela falta de investimento que a cultura nacional vive desde o golpe, que você lembrou aí agora, Marcelo. A cultura ela vem sofrendo inúmeros ataques, tanto a nível nacional, a nível estadual, e até que Belo Horizonte tem uma política um pouco mais avançada, a gente tem que reconhecer, mas aqui não é uma ilha só. Então a cultura vinha sendo atacada, os profissionais da cultura, trabalhadores da cultura, já estavam em dificuldades,
E vem uma quarentena que impede qualquer tipo, porque o setor cultural é um dos mais atingidos pelo isolamento social. Não é isso? Porque a gente vive de aglomeração, a gente vive de bairro lotado, a gente vive de povo na rua, a gente vive de show. Então, é a primeira coisa que, inclusive, foram suspensas, né? Até porque não é uma atividade essencial, as, os primeiros locais onde foram fechados foram esses da cultura. E provavelmente serão os últimos a serem abertos. Então, o que eu queria debater aqui, que eu acho que é um debate importante, que a gente tem feito em alguns fóruns aí de cultura, é esse meio do caminho, essa travessia, né? Como é que a gente chega lá, né? Eu tenho uma tristeza muito grande, porque eu moro aqui no Santa Teresa, aqui na Rua Mármore, né? E a minha rua aqui ela é pequena, né? Ela tem, né, 1 quilômetro, um pouco mais disso, mas do primeiro lugar até o último é bar, 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 bar. E já tem 2 bares na nossa rua que já fecharam em definitivo, inclusive um que era um grande espaço cultural, legal pra caramba, que tinha acabado de abrir, estava bombando. O cara entregou o espaço, o estabelecimento, né, o imóvel, entendeu? Não vai conseguir segurar até lá. Então, nós estamos no meio de uma travessia e esse é que nós devemos discutir. Então, eu acho que é um debate importante que nós temos que fazer agora, que é um programa de proteção social ao setor da cultura no país. E não foi aprovado nada a nível nacional. O Congresso Nacional tem avançado, essa semana é decisiva, por incrível que pareça, nós estamos fazendo esse debate justamente hoje, porque na Câmara tem avançado um projeto de auxílio financeiro, de formas aí de salvaguardas financeiras para o setor cultural, e, por incrível que pareça, aqui em Minas também, que estava muito parado, não teve nenhuma política de cultura. Ao contrário, vocês viram que São Paulo teve edital da quarentena, não é isso? Para os músicos se apresentarem em plataformas. O Maranhão teve, o Ceará, vários estados fizeram isso, né? E municípios, e Belo Horizonte ainda não fez nenhuma política nesse sentido, e o governo do estado muito menos. Mas, na quinta-feira, vai ser votado um projeto de lei na Assembleia Legislativa, que hoje já foi apresentado o substitutivo, que pretende aproveitar recursos que estão no Fundo Estadual de Cultura, né? E que faça editais para apresentação de artistas em plataformas, para que ajude comunidades nômades da cultura, como os circenses, não é isso? E até os ciganos também, que têm a tradição cultural, que tenha apoio financeiro para esses setores também, setores cultural como um todo, espaços culturais, centros tradicionais de cultura que têm ajudas financeiras para que consigam se manter. Então, pode ser que a gente tenha um avanço essa semana aí, mas eu acho que a preocupação principal infelizmente, esse debate aqui ele iria talvez seria um debate de comemoração, né, se ele fosse ainda realizado logo depois do Carnaval. Falando do Carnaval, a gente teria coisas legais comemorando a volta que a gente deu na PM, os carros da CUT na rua, Sindiúte, o Romano de São Lucas foi lindo, mas isso é um tempo que ficou para trás, e apesar de ter 2 meses, parece que tem anos. Essa quarentena aqui, ela é como se fosse um túnel do tempo. E eu espero que esse túnel do tempo nos leve para um lugar que não seja tão terrível quanto o que nós estamos hoje. Então, eu queria ouvir agora o meu amigo Marquinhos, que deve estar com esses problemas aí de parado, né? Que ele vive da noite, vive dos bares. Como é que você está fazendo, Marquinhos? Pois é, Kézia. Boa noite, Marcelo, boa noite você que está acompanhando aí pela internet. Eu vou começar com uma frase de um percussionista que toca comigo, Ender. O artista, ele historicamente sempre viveu na navalha. Então, essa coisa de estar por um fio, por um triz, é a nossa realidade histórica, né? Mesmo antes do Ministério da Cultura, mesmo antes das leis de incentivo à cultura, mesmo o artista ele sempre vive com essa grande dificuldade, porque não existe um concurso público para artista, né? Já tem concurso público para o artista? Não tem. O que tem é carreira, o pintor, o cineasta, o dançarino, o compositor. Então a gente já vive
a nossa realidade é a realidade do enfrentamento, né, da resistência. Então, resistência é o nosso nome. Não é pandemia, não é guerra que nos leva à resistência. Nós já somos sobreviventes, embora eu não goste dessa ideia de sobrevivente, porque eu acho que o artista, ele, assim como o jornalista, o médico, o advogado, é uma profissão e que, infelizmente, ela é cada vez menos reconhecida como profissão, porque ela não se enquadra no trâmite das outras profissões, né? Nas regulamentações, né? Então, o artista, ele já é um resistente. Você optar, fazer uma opção pela arte, já te coloca nesse lugar, né, na berlinda cotidiana, né? E aí você tem que ser o gestor da sua carreira, você tem que ser o administrador das suas coisas e ainda fazer o essencial, que é criar, né? É produzir, é inventar. E para quê? Para que as outras pessoas tenham, desde o entretenimento ao acesso à produção cultural. Discutir a importância do artista é chover no molhado. O artista é fundamental em todas as sociedades. Mas sempre foi um lugar muito tênue, assim. Então, em tempos de barbárie, né, que já vem desde o golpe contra a Dilma, isso tudo já piora. Então, a gente já vivia um contexto terrível e, curiosamente, o Kelson levantou bem a questão do carnaval. O carnaval, ele surge, o carnaval de Belo Horizonte, ele cresce na contramão do momento cultural que o Brasil vivia, de cada vez menos investimento na cultura, e o carnaval emergindo, crescendo, e os artistas indo para a rua, criando os blocos junto com os produtores. Então, a resistência da cultura é histórica. Se a gente pensar também no momento, na época da ditadura, os grandes fenômenos culturais brasileiros aconteceram a partir dos anos 60, né? Nos anos 30 também. Então, a gente tem sempre um antídoto da resistência, né? E eu penso positivamente nesse período, que eu acho que a gente vai sair dessa para uma melhor, porque não tem para onde ir. Então, é um momento de se reinventar. Esses dias, acompanhando uma live de um cantor que eu gosto, Nando Reis, aí ele falava dessa coisa de a gente olhar para dentro, é um momento de olhar para dentro, né? Eu mesmo estou fazendo desse momento uma oportunidade de olhar para dentro, reinventar, criar, produzir, em tempos de caos, e produzir a si mesmo, acima de tudo, produzir o espírito, né? A gente se pensar nesse mundo que, independente do momento da doença, ele já é um momento triste para a cultura, sobretudo a cultura brasileira. Então, eu penso que é uma oportunidade também de a gente refletir, né, da importância do artista. Eu tenho acompanhado assim lives aí pelas redes sociais e eu acho que nunca foi tão importante, né, a figura do artista, né? Todos os artistas. Eu vejo gente dando aula de dança online, gente dando aula de violão, tudo para as pessoas terem uma diversidade de conteúdo aí criativo nas suas casas. Então, uma grande rede de solidariedade, que é uma coisa que parece que a gente acha que o mundo está ali, porque o capitalismo é uma coisa muito fria, né? E aí, de repente, um fenômeno dessa natureza faz com que as pessoas tenham ações muito positivas, né? O próprio pessoal do Volta Belchior mesmo, que há pouco tempo realizou uma campanha aí para arrecadar, né, alimentos, o pessoal da Liga, o pessoal da ABRAC também, que é a Associação dos Blocos de Belo Horizonte, tem uma vaquinha hoje na internet arrecadando alimentos para as pessoas que estão em vulnerabilidade. Infelizmente, nós aqui, pelo menos eu acho que nós três, nós somos ainda privilegiados.
A gente tem que pensar numa população brasileira que nem acesso à internet tem, que está aí enfrentando o vírus na rua. E não está porque quer. Né? Tem gente que não tem água. A gente tem, nas regiões aí do Maranhão, né, que está que as pessoas vivem em palafitas, a água é suja. A gente tem aqui mesmo, no norte de Minas, cidades que têm dificuldade de água. Alguns bairros de Belo Horizonte, algumas vilas, falta água. Então, como é que você fala que o cara tem que lavar a mão, o cara tem que tomar não sei como, lavar roupa toda hora? Isso é muito complicado. A gente pega numa ferida social brasileira que não se resolveu historicamente. Né? Então, a gente tem uma grande parcela da sociedade que não tem acesso aos bens culturais. Nunca teve. Nunca teve e agora menos ainda. Né? Então, é importante essas ações, alguns, e eu acho que a gente faz parte de um grupo privilegiado, e esses grupos ainda assim estão se reunindo para produzir ações, para ajudar aquelas pessoas que, nesse momento, estão passando sérias dificuldades, né? Porque o emprego foi-se embora, né? Os trabalhadores da cultura, a gente tem que pensar que não é só o artista que é o trabalhador da cultura. A gente tem o hold, o técnico de som, o ajudante, o carregador. Então, como o Keres bem disse, a cultura ela movimenta, talvez a gente chama de terceiro setor, é o que mais emprega, né, empregos indiretos. O carnaval, por exemplo, é um grande exemplo de empregabilidade. Né? Você tem ali o vendedor ambulante, você tem o que vende um cachorro quente, você tem uma série de pessoas que vivem desses movimentos de aglomerações, né? Você tem um grande evento, por exemplo, na Arena do Mineirão, as pessoas, os ambulantes vendem os seus produtos por ali. Você tem uma economia, né, que é afetada. Ao mesmo tempo, a gente tem uma avalanche, né? São milhares de mortes, né? Centenas de milhares de mortes no mundo inteiro. E a gente, desde o início dessa quarentena, a gente sabia que aqui no Brasil a coisa ia ser complicada, porque a gente conhece a nossa realidade, né? Então, pensar na realidade do artista e da própria indústria cultural, a gente tem que pensar muito nessas figuras que são os serventes de pedreiro ali da cultura, né? A gente pensar, né, nos seguranças, nas cantineiras, no pessoal que faz a comida, pensar em todas essas pessoas que com certeza são muito mais afetadas, tanto pelo risco da contaminação, quanto pela que são pegas na dificuldade econômica. Né? Então, as pessoas que são apertadas de todo jeito, né? Talvez a gente consiga ficar 2 meses, 3 meses em casa, se aperta daqui, pega emprestado dali, mas vai. Mas tem aquelas pessoas que têm muita dificuldade, a gente conhece essas pessoas. Então, nesses modelos que é lógico que a experiência internacional ela é válida, mas como que as coisas são aplicadas aqui no Brasil é sempre uma dificuldade, porque a nossa realidade é uma realidade muito específica, assim, em que a miséria ela tem um alçapão, né? Sempre tem um alçapão, ela é um pouco mais embaixo, né? E eu tenho ficado muito, confesso com vocês, embora eu tenha um pensamento positivo, assim, que eu acho que isso pode ser para uma evolução da nossa condição humana, mas eu sinto angústia em saber que tem gente que está indo e está perto da gente, né? E é muita gente. Então é um momento assim da gente realmente iniciativas como essa da terça esquerda, a gente refletir, pensar coletivamente modos vivendo, que eu acho que a coisa, eu não sei, assim como quero, a gente não sabe quando a coisa vai voltar. Eu acho que a coisa não vai voltar a ser o que era antes, né? Então, essa experiência que a gente está passando é uma experiência de guerra, né? Eu não acreditava que eu fosse viver isso na minha vida.
E é uma experiência de sobrevivência de guerra, e é uma guerra, né? E, infelizmente, o nosso desgoverno, vamos dizer assim, ele não tem a sensibilidade, nunca teve e não vai ter, para ver, para refletir com seriedade sobre o momento, né? É um momento difícil que tem que ser levado a sério. A indústria da cultura tem que ser é, pensada, os profissionais, sobretudo essas pessoas que têm mais dificuldade econômica, lá, os carregadores, os holds, os ajudantes, as pessoas que vivem disso, né? Então, eu agradeço pelo convite, Marcelo, para essa reflexão, porque eu também não sei como será. Eu só penso que a gente tem que abrir mesmo para o diálogo, aproveitar essas ferramentas e tentar produzir uma nova coisa com isso que está acontecendo e que essa nova coisa realmente a gente dê um salto aí do ponto de vista do alcance. Eu sempre pensei nisso, assim, eu queria tanto que a minha música fosse escutada pelos meus irmãos, pela galera que mora lá no, onde Judas perdeu as meias, né, as botas mais atrás, mas não chega, você não consegue levar a sua produção para lá, entendeu? Igualdade de acesso, né? Isso, a questão do acesso é muito difícil e continua sendo. E continua sendo. Existe barreiras sociais muito grandes ainda no Brasil, né? Cordões de isolamento social. Tem um povo que sempre viveu no isolamento, né? As produções culturais não chegam para essas pessoas. Por mais que grupos e artistas se mobilizem, né? Se não tiver uma política cultural que é sensível a isso, né? A gente não chove no molhado. É isso, é mais indagações do que respostas. Muito obrigada aos dois. E eu vou fazer algumas perguntas que apareceram aqui, mas antes, gente, eu preciso salientar uma coisa que é muito importante. Eu estou aqui igual aquela Gabriela Priori, né? Tomando um vinho. Então, eu falo para o pessoal que estiver assistindo a live, pode tomar sua cervejinha aí. E também pode ir lá ligar no Curim, 2528 1313, e fazer seu pedido, né? Enquanto vocês estão assistindo a live, vocês podem ir comer um tiragosto lá do Curim, que as coisas são muito boas. É interessante essa questão do carnaval que foi levantado por você, Kézia. Nós nos conhecemos no carnaval, toda a nossa aproximação veio em torno disso, né? Eu vivenciei também uma experiência, mais cedo eu estava brincando, que eu fiquei igual a Ivete Sangalo no bloco Romântico São Loucos, por quê? Nós vivenciamos um carnacute, né? Que diante de toda a confusão que se deu, de todo o impedimento, da tentativa de barrar, né, o carnaval em Belo Horizonte, nós vimos a CUT e o Sindiúde também fornecerem seus carros aos blocos, o que foi maravilhoso. E num desses blocos a gente desfilou a educação, né? O bloco da educação desfilou no Romântico São Loucos, e foi um momento, para mim, inesquecível, porque além de toda a alegria do carnaval, né? De eu me sentir meio Ivete Sangalo lá em cima do caminhão, mas teve essa coisa da resistência, né? Da luta. Então, assim, a gente gritava lá os nossos foras EMA, as nossas reivindicações de luta da educação. Outra coisa muito interessante de salientar é que nós estamos vivenciando uma crise, né, de pandemia. O mundo inteiro está passando por isso. Mas também existe além da crise sanitária, o que nós estamos presenciando é uma crise do capitalismo. Então, a gente pode até falar que todo mundo pode pegar a doença, mas a gente está cansado de saber que são as classes desfavorecidas que vão sofrer mais com isso. Por exemplo, a gente está fazendo uma campanha na Terça Esquerda, na CUT, Sindiúte, vários outros sindicatos, Sindifes,
pessoal do Sindicato dos Correios. A gente está fazendo uma campanha de arrecadação de alimentos, né? E a gente fez uma entrega no 1º de maio, e nós, do Sindiúti, né? Porque eu sou, além da Terça Esquerda, eu também sou diretora sindical. Eu trabalho no Sindiúti, o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação. E durante esse cadastramento das pessoas em situação de rua, em pessoas que estão passando necessidade na região de Venda Nova, nós fomos confrontados com a realidade da nossa categoria passando dificuldades, né? Passando fome mesmo. E é mais ou menos o que a gente está levantando aqui com relação aos trabalhadores e trabalhadoras da arte em BH, né? Que de repente se viram, vão fazer o quê? Então, a gente está vivenciando esse momento. Antes de passar para as perguntas que eu tenho para vocês aqui, eu preciso falar o nome de algumas pessoas. Eu não vou falar de todo mundo, me perdoem, não fiquem chateados, mas eu queria falar aí da Mônica Pimenta. Um beijo, muito obrigada pela sua participação. A Rose, que é a nossa grande companheira também. Robson, é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios. E o Robson também trabalha com um programa, um projeto que chama Baticum, né? E é muito bacana, lá no Concórdia, o pessoal tem também lá um bloco muito legal. O Samuel, que é também nosso parceiro da Terça Esquerda. Gente, a Bebel, ela também é parceira da Terça Esquerda, faz parte do coletivo. Eu tive que escrever aqui o que ela escreveu nos comentários, que ela colocou assim, carnaval? Eu ouvi carnaval? Eu quero. Saudades de aglomerar. Estamos sentindo falta da aglomeração, né? Hashtag Fora Bolsonaro. Antônio Galvão pediu para mandar um beijo. Obrigada pela participação da Joelma também. Bem, é o seguinte, eu vou juntar uma pergunta minha com uma pergunta do Robson, do Sintec. A gente está presenciando diariamente ataques desse desgoverno. Nós temos um prefeito que, graças a Deus, está resistindo a todas essas medidas desgovernadas que vêm lá do Bolsonaro, mas nós temos um governador muito conivente, né? Como é que vocês dois enxergam essa crise da pandemia para a arte, coisas que vocês já meio que responderam, mas dando ênfase numa situação de nós não termos lideranças? Aí eu já vou puxar para secretária da Cultura, né? Não sei se eu posso chamá-la assim, porque o que está acontecendo com os artistas? Eles estão sem nenhuma liderança, sem ninguém que possa, de alguma forma, pensar, projetar políticas públicas mesmo para salvar a arte neste momento. E o Brenon também perguntou, né, por que o governo atual tem tanta raiva da arte e da cultura? Qual que é o medo deles? Por que tanta perseguição aos artistas, à arte e à cultura? Para não encher muito, e a Mônica Pimenta também, ela disse que a gente precisa inserir a arte, né? Essa educação artística real e efetiva da música nas escolas. Talvez seja essa uma das saídas para o pós-pandemia. Aí, Kelson, você responde primeiro, depois o Marcos. Não, então, também mandar um abraço aí para o Robson Rasta, lá do companheiro do sindicato, né? Quando eu era presidente do sindicato de jornalistas, a gente fez muitas dobradinhas com ele como presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios. E o Antônio Galvão, que é um poeta maravilhoso, né? Que tem a Confraria dos Poetas aqui no nosso bairro de Santa Teresa e na cidade toda. Além de ser músico também do Romântico São Loucos. Começar por essa do Brandon. Esse é um governo, o governo Bolsonaro, no caso, ele é baseado na imbecilidade, né? Ou seja, ele nega a ciência, ele nega a cultura, ele é baseado em mentiras, em teorias como da Terra plana. Então, ou seja, tudo que soa inteligente, tudo que soa cultura, tudo que soa pensar, tudo que soa que tenha aspectos aí
de evolução humana, eles são contra, né? Então, acho que é isso. Desde o início, ele nunca escondeu que ele ia colocar a cultura como alvo, fez todas as medidas a partir até do fim, né? Acabou com o próprio Ministério da Cultura para mostrar o que é o tratamento. Então, assim, eu acho que aí a Regina Duarte vem ocupar um espaço que é o mesmo dele. Então, na verdade, é um governo federal contra a cultura nacional. Então, a gente não precisava ter outra expectativa em relação a isso. Então, o que nos cabe é outra palavra que está no título aí do nosso debate, que é a resistência, né? Então, só nos cabe resistir, né? Como o Marquinhos até falou na fala dele, isso mesmo, a cultura sempre teve esse papel em todas as opressões, em todos os governos de déspotas, ao longo da humanidade, são os poetas, são os músicos, são os sábios, são os cientistas, né? Só lembrar do Renascimento, que são a resistência e é a parte que pensa, né? Então, acho que esse é um aspecto. A pergunta, se não me engano, foi do Robson, né? Referente às políticas culturais e quem nos representa. Então, do governo federal já disse que só tem inimigos da cultura. A cultura do governo do Estado, no que diz respeito ao órgão da cultura, da Secretaria de Estado da Cultura, que tem um governo Zema que tem muita similaridade de pensamento e de prática com o governo Bolsonaro. É um governo baseado, fundamentado na ignorância. É só você ver qualquer fala do Zema, que é um imbecil. Só isso. É só você ver. Ele é baseado ele gosta de nutrir. Não é aquela coisa do caipira que tem uma. Eu também sou da roça, sou do interior, então assim tem essa coisa romântica do caipira que ele tenta. Mas não, ele interpreta é o burro mesmo. Não tem nada a ver com caipira, que é uma tradição. Ele é um imbecil mesmo. Todas as falas dele, você vê que não tem nexo, não tem fundamentação, né? Então, a primeira coisa que ele fez foi também acabar com a Secretaria de Cultura aqui no governo do Estado. Na verdade, ele fez uma junção da Secretaria de Estado de Cultura com a Secretaria de Turismo. A Secretaria do Estado da Cultura ela existia desde 1983, no governo Tancredo Neves. Na época era o secretário Zé Aparecido, ou seja, um grande intelectual do país. Então, acabou, juntou as duas secretarias, nomeou um secretário que era o Marcelo Matti, que é até um jornalista, foi diretor da Globo há muitos anos. Só que o Marcelo Matti não mostrou nenhuma aptidão, acabou saindo da secretaria, tirando férias, saiu da secretaria antes da pandemia, veio a pandemia, e a secretaria ficou acéfala, a estadual, no pior período. Então, por isso também não ter nenhuma política cultural nesse período, porque não tinha nem secretaria. A secretaria estava acéfala. Vai ser nomeado agora um novo secretário, que é o Leônidas, que já foi presidente da Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte, vai ser o secretário estadual de Cultura e Turismo. Então, a gente tem uma expectativa de que as coisas possam, pelo menos já tem um titular lá para quem a gente cobrar. E no caso da Secretaria de Cultura e Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte, nós tínhamos um secretário muito forte, que é o Juca Ferreira, um dos maiores nomes da cultura nacional. Eu acho que ele tinha uma força política maior. Então, eu acredito que, porque também não podemos ser aqui, não podemos deixar de fazer a crítica que, do ponto de vista de proteção social aos artistas em Minas, a Secretaria de Cultura de Belo Horizonte fez o mesmo que a Secretaria Estadual, ou seja, nada, não fez nada. Tem uma melhor intenção? Tem, eles têm uma boa intenção, tem um diálogo melhor aí, mas eu acho que, na verdade, a Secretaria Municipal e Fundação Municipal de Cultura não tiveram força política ainda para, junto do Calil, conseguir que seja implementado algum tipo de política cultural de proteção ao setor da cultura. E aí, para quem acha que não tem importância, né, a quem que a gente recorre cada vez mais nesse período de quarentena? Não é isso? O que é a nossa forma de entretenimento? Se não é um filme que tem para a gente assistir, se não é uma música boa para a gente ouvir, se não são, né, o que a gente acompanha, a série. Então, é tudo cultura, né? Tudo ela que nos alimenta. E a questão que nós discutimos é a seguinte, que para produzir essa cultura tem trabalhadores. E esses trabalhadores, como todo trabalhador, tem que ser remunerado porque ele tem as mesmas contas
que os outros trabalhadores têm, né? Ele tem as mesmas famílias para alimentar. E, nesse sentido, você citou aí essa ação de solidariedade que vocês estão praticando, e eu tenho acompanhado. Lá na Casa do Jornalista também nós temos desenvolvido uma campanha de solidariedade com algumas parcerias como a ONG A Rebeldia, a Ação e Cidadania. Nós temos distribuído cestas básicas, kit de limpeza, livros, máscaras, né? Então, ou seja, a gente também está cumprindo esse papel que eu acho que é importante, porque o nosso povo ele foi completamente abandonado pelos governos, pelo governo federal principalmente. O objetivo do governo federal em relação aos pobres do Brasil é um projeto genocida, na medida que ele está exigindo que os pobres vão trabalhar e os ricos ficam protegidos, não é isso? Ele que quer jogar o povo, né, em arriscar a sua vida. Então, eu acho que é papel da esquerda, a gente acha que também a esquerda tem que cumprir esse papel, ele já cumpriu em outros momentos, como, né, lá no início da década de 80, final da década de 70, que teve as comunidades eclesiais de base, que a gente fez muito trabalho social. Então, acho que é a exigência. Né? Eu acho que na medida que o governo quer matar de fome o nosso povo, é papel nosso de resistência ajudar o povo a enfrentar a fome. Então, acho que essa iniciativa que vocês estão fazendo, várias entidades aí têm feito, né? É isso, nessa hora, solidariedade salva vidas, como é o nome da nossa campanha. Isso mesmo. Muito obrigada. Marcos, o Marcos tinha caído. Não, voltou aí, eu acho. Ele voltou? O som está um pouco baixo aqui. Tá, beleza. Tá bom. A gente falou um pouco sobre esse desgoverno. A cartilha, ele segue a cartilha, né? A cartilha de perseguir a cultura, que a cultura, né, assim como a educação, que para mim acho que cultura e educação são coisas diferentes, né? A cultura e a educação é que faz a massa crítica, né? A população refletir, pensar sobre questões, né, da vida, questões do cotidiano. Então, eles Falhou? a gente pensar, por exemplo, um governo que tira as matérias de filosofia, de sociologia, de arte do currículo, ele tem um projeto aí, né, como um projeto de aniquilar as mentes, né, e aniquilar o pensamento crítico. E ela nasce na inquietude, né, da juventude, na inquietude das juventudes, né, na inquietude da sociedade, na inquietude dos jovens, e daí que nasce o novo, né? E um governo que quer andar na contramão, né, que quer produzir uma sociedade totalitária, ele vai, obviamente, perseguir a cultura, ele vai colocar no ministério uma pessoa que sirva os interesses mesquinhos e não a reflexão sobre uma área tão cara à humanidades, né? Que é a cultura. E quando eu penso em cultura, eu penso não só na indústria cultural, né? Na questão. Eu penso no modo de vida mesmo. Eu soube hoje uma notícia muito triste, né? Que um quilombo está com vários casos de com um surto grande de pessoas infectadas pelo coronavírus, né, já com algumas pessoas morrendo. Né? Então, isso é uma coisa que poderia ter sido evitada. Né? Essas comunidades que estão distantes dos grandes centros, poderia ter sido mais cuidado. E é um governo que não cuida, né? Não cuida do patrimônio, né?
é um patrimônio maior do que são os quilombolas, as comunidades indígenas, né, as culturas iniciais aqui dessa terra, e a gente não cuida disso, né? E o governo, esse governo que está aí, esse desgoverno, ele não está nem um pouco preocupado com isso, está preocupado apenas com a questão, eu nem sei se é verdade, né? A questão econômica e sem menor atenção para a sociedade. E a cultura está fora da pauta, né? A gente vive num contexto em que a cultura é perseguida, e assim toda a classe artística, toda a produção. Então, quando as pessoas falam da questão do ensino da arte, né? Uma das pessoas comentou do ensino da arte nas escolas, da música. A gente vive num contexto em que isso é perseguido, né? No Brasil, a gente sempre teve muita dificuldade de inserir a arte no contexto escolar, né? Nos currículos escolares, né? Isso sempre foi uma luta muito grande. E quando a gente conseguia, de fato, emergir com a educação artística nas escolas, nos últimos mandatos, né, do presidente Lula, a gente via um avanço, né? No primeiro mandato da Dilma também, a gente viu um avanço né, não só do ensino da arte, mas do ensino da cultura negra, o ensino das tradições nas escolas. E isso, de uns anos para cá, tem ficado cada vez mais complicado, né? E isso remete aos artistas a um desafio muito grande. Nós também somos, de certa maneira, produtores aí de reflexão, né? Então, você tem que produzir reflexão na sua produção artística e, ao mesmo tempo, que o Estado te persegue, né? O Estado te caça seus direitos, o Estado não lhe garante o mínimo, não te auxilia, né? A gente tem editais, recentemente mesmo eu vi o edital do Itaú Cultural, foram mais de 12 mil inscritos para 120 contemplados, né? Quer dizer, é um recorte muito difícil, né? Chega a ser um edital miserável, né? Porque são poucos os artistas que vão ser contemplados. E são poucos os editais. E são muitos artistas. E nós temos muitos artistas com produções incríveis, né? Das mais variados segmentos. E, infelizmente, a gente vive um momento que nem o governo federal, nem estadual dá atenção para a classe artística, né? E para a produção artística. Isso. Eu achei interessante quando você fala assim, Kellyson, a questão da arte estar nos sustentando, né? Durante esse período, né? E, na verdade, a arte nos sustenta o tempo todo. Quando a gente está naquela loucura nossa do dia a dia, aonde que a gente busca refrigério, né? Então, a arte nos sustenta, a arte é vida. E como você disse muito bem, Marcos, a arte sempre foi resistência. E continua sendo, né? Bem, eu queria também agradecer as várias participações aí e mandar um abraço para o Carlos Justino, muito obrigada. E ele disse para a gente tomar cuidado, porque isso tudo faz parte de um projeto nefasto, né? A necropolítica. Bem, a gente falou de coisa séria, a gente falou de temas, né? De situações que nós estamos vivenciando neste momento de pandemia, de busca de soluções, né? Não é um tema ou uma conversa que se encerra, né? A gente tem um projeto que vai ser votado agora na Assembleia, na quinta-feira. A gente pode marcar novos encontros, novas construções para a arte e para a cultura em Belo Horizonte. Acredito que formamos uma parceria e que essa parceria seja eterna.
Mas vamos parar de falar um pouco, vamos ouvir um pouco de música? Eu acho que está todo mundo esperando por isso. O que você acha, Marcos? Boa ideia. Acho que eu sou melhor. A música aqui é com o Marcos. Isso. Fazer uma canção que tem um pouco a ver com esse momento que a gente vive. Está no meu primeiro disco, Entre Canções. Vou fazer a mala e seguir viagem. Nada na sacola, na mala coragem, para achar abrigo e seguir caminho. Encurtar a noite, não ser mais sozinho. Vou cortar o medo, desatar o pranto, acordar bem cedo, soltar meu canto, para achar no céu a minha estrela guia, guardinha da estrada até que chegue o dia. Vou levar comigo sonho verdadeiro, recolher do fruto o sabor primeiro, fugir do perigo, ceifar a morte. O melhor da vida é saúde e sorte. Vou cortar o medo, desatar o pranto, acordar bem cedo, soltar meu canto, para achar no céu a minha estrela guia, guardinha na estrada até que chegue. Vou levar comigo sonho verdadeiro, recolher do fruto o sabor primeiro, fugir do perigo, ceifar a morte. O melhor da vida é saúde e sorte. Ah, mais um, né? Só mais um. Pode fazer mais uma? Mais um, por favor. É porque eu estou ouvindo muito mal vocês, eu não sei por quê. Eu desliguei o meu Sei que microfone, mas sei pode de fazer mais um. fazer uma canção que a gente canta no bloco, uma canção do meu irmão, que diz ele que fez para mim, mais ou menos assim. Minha preta não fala comigo desde 1º de janeiro.
deu a mala, eu fui dormir na sala, fiquei sem dinheiro. Não tem mais feijoada, nem vaca atolada, rabada no tropeiro. Já fez greve de cama, disse que não me ama, quebrou meu pandeiro. Na hora do cruzamento, ela deu um impedimento, tô faltando goleiro. Pra aumentar meu tormento, meu irmão, é legal, eu sou você. Com o gol anulado, saí do gramado, voltei pro chuveiro. Tudo isso porque meu irmão é legal, eu sou você. Caí de centroavante pra médio volante, agora sou zagueiro. No último domingo ela foi jogar bingo, fiquei de copeiro. Ela fala, eu me calo, ela canta de galo lá no meu terreiro. Ela pinta esse jogo, ela que bota fogo no nosso calheiro. Ela finge que não, mas no seu coração ainda sorte dele. Pra aumentar meu tormento, meu irmão, é legal, eu sou cruzeiro. Ela finge que não, mas no seu coração ainda sorte dele. Tudo isso porque meu irmão é legal, eu sou cruzeiro. Com o gol anulado, saí do gramado, voltei pro chuveiro. Só faz isso porque meu irmão é legal, eu sou cruzeiro. Ela finge que não, mas no seu coração e na sorte dela. Tudo isso porque meu irmão é legal, eu sou cruzeiro. Só faz isso porque meu irmão é legal, eu sou cruzeiro. Maravilhoso! Oi, gente, olha, eu tô numa leveza. Só essa arte maravilhosa mesmo para tornar essa pandemia, esse momento e as nossas vidas mais leves e nos tornar cada vez mais resistentes. Antes de eu passar para me despedir das pessoas, porque nós já temos 1 hora e 2 minutos de live, eu queria saber se vocês querem deixar algum recado. Marcos, parece que você tem uma live programada para sexta-feira, é isso? E Kedson também, você quer deixar algum aviso? Dia 16 agora, Dia 16 de maio, 16. sábado, 18 horas. Eu vou, inclusive, convidar o pessoal para... Eu quero fazer no Facebook, no fanpage, mas também fazer na minha página do YouTube. Na verdade, meu canal do YouTube. Sim. Então, Marcos Catarina no YouTube, só se cadastrar lá, a gente vai fazer uma live 18 horas neste sábado. Vou cantar canções dos meus 2 últimos discos, mais recentes, e também algumas coisas do meu irmão, e também clássicos aí da música brasileira, e conversar com o pessoal também. Então, todos convidados na minha fanpage do Facebook e no canal do YouTube Marcos Catarina. Espero todo mundo. Estaremos lá, sábado, dia 16, às 18 horas, na sua fanpage do Facebook ou também no canal do YouTube. Isso. Isso? Você quer deixar algum recadinho? E eu conto com vocês. Sim. Valeu. Mandou um abraço aí pro Marcos, que é papai também, não conheço a filhinha dele ainda. Esses dias, né? Beijão nela aí. Pétala, né? Pois é, fiquei papai na quarentena. Parabéns. A princípio foi até bom, assim, porque eu me estreiei como pai, né? O Kerson já é pai há mais tempo. Eu fiquei olhando para dentro, prestando atenção na neném e olhando o mundo um pouco a partir da ótica de quem está nascendo agora, a partir do olhar dela, né? Que mundo é esse que a gente está deixando para ela, né? Um mundo, né? Uma pandemia pandemônica. Então, eu acho que é um momento assim da gente pensar nessas crianças que estão chegando, nessas novas gerações. E a gente tem percebido que com o isolamento social, em algumas cidades, a poluição, né? O ar ficou mais limpo, né?
Belo Horizonte, né, a cidade industrial ali, que é sempre aquela nuvem de fumaça, você consegue ver o céu. Eu, tenho, eu gosto de ver a enseada no final da tarde, no alto, subindo a montanha, e a gente tem percebido assim que como que o céu tem ficado mais bonito, né? Eu acho que a poluição diminuiu com menos carros nas ruas, menos é, fábricas também funcionando, né? Isso, a intenção não era essa, não, mas eu acho que está servindo para ver o quanto que a gente tomar, quanto humanidade, quanto civilização, a gente tomou alguns caminhos, né, assim, muito estranhos, né? Eu acho legal as esquerdas, né? Eu acho que a esquerda não é a única, refletir sobre as questões ambientais também, né? Que a gente passou por sérios problemas recentemente, né? Pouco antes do Carnaval, a questão das chuvas aqui em Belo Horizonte, a questão das mineradoras também, que é uma tônica aí que já tivemos dois desastres enormes que mataram centenas de pessoas e mataram um rio, né? Por que a morte de um rio num planeta, né? Você matar um rio, você matou gerações e gerações, espécies e espécies de animais, que é importante a gente refletir e pensar em que tipo de progresso que a gente quer, que avanço que a gente quer. E eu hoje, como pai, acho que eu estou pensando um pouco mais nesse caminho, assim, o que eu quero, que mundo que eu quero deixar aqui para os meus filhos, né? É isso mesmo. Olha só, deixar só um convite também. Amanhã, 8 horas da manhã, nós vamos inaugurar um programa do nosso coletivo Alvorada. Talvez quem é da esquerda conheça aqui em BH, vai chamar Canto do Alvorada. Então, amanhã, 8 horas da manhã, vamos começar a fazer um primeiro debate. Né? Como é Alvorada, tem que ser de manhã, teria que ser até mais cedo, né? Mas 8 horas já está bom. Então, está todo mundo convidado, dá na página do Alvorada, Coletivo Alvorada BH. Então, amanhã, 8 horas da manhã, e foi um prazer participar, agradecer muito. O Jairinho da CUT apareceu aí também, aí que eu vi, mandou um recado. Então, na verdade, foi um reencontro do Carnacute hoje, né? A gente não Sim. conseguiu fazer o churrasco prometido, mas a gente se reencontrou aqui. Vamos esperar que tudo passe e que a gente tenha outros e outros carnavais cada vez mais felizes, né? Que a gente enfrente, sobreviva e principalmente que a gente resista cada vez mais. E a Terça Esquerda é um canal da resistência que sempre vai estar aberto aqui. Muito obrigado, viu, Marcelo? Um abraço, Marquinhos. Obrigada a você. Um abraço. Gente, eu não tenho, acho que, palavras para agradecer vocês dois. Foi maravilhoso. Vocês têm todo um histórico, uma vivência, as palavras, né? Muito obrigada mesmo. Foi maravilhoso. As pessoas estão agradecendo, nos comentários a gente está vendo. Kelson, muito obrigada pela sua disponibilidade, né? Por toda a sua garra, toda a sua existência, né? Na questão da arte, da cultura. A existência e resistência. Marcos, muito obrigada. Que coisa mais linda, né, gente? Cantar assim, escutar essa música maravilhosa. E a gente vai estar lá com vocês dois. Amanhã com você, Kelson, às 8 da manhã. E no sábado, às 18 horas, com o Mar, com certeza. Eu queria agradecer também a todas as pessoas que assistiram essa live, a todas que podem vir a assistir, porque ela vai ficar gravada tanto na nossa página do Facebook, quanto no canal do YouTube. Ai, muito obrigada, gente. É ruim terminar, né? E a gente ficar com esse carinho maravilhoso que recebemos nessa noite. E atenção a todos nós, né? Queria mandar um beijo para minha mãe, gente, que a mãe estava assistindo. Ela mora longe, então um beijo, mãe. E muito obrigada aos amigos que nós fizemos hoje e que a gente possa se encontrar outras vezes. Eu peço para vocês também ficarem atentos às nossas redes para os nossos próximos encontros. Nos ajude a divulgar. Muito obrigada por essa noite maravilhosa. Obrigada a todas e obrigada a todos. Só esperar um pouquinho. Valeu.